Olha só, crase, vamos lá, bater um papo rápido aqui sobre as características da banca Sebrasp quando o assunto é crase, tá? Você sabe, você já estudou o crase algumas vezes, você sabe que crase não é o nome do assento, não é o nome do assento. A gente às vezes confunde, né? E o cara colocou a crase errada ali, eu esqueci a crase aqui, não sei se essa crase está certa. Então, só para a gente esclarecer, crase é uma palavra que vem lá do grego e significa fusão de vogais idênticas, certo? Fusão de vogais idênticas. Por exemplo, nós tivemos, na década de 70, no século passado, a fusão de dois estados em um só. O estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, dois estados diferentes, eles se fundiram em um só e passou a ser só Rio de Janeiro. Mas antes eram dois estados diferentes. Se você, inclusive, passar ali pela UERJ, prestando atenção, se você passar ali perto da Federação de Futebol do Rio, na rua Valdir Amaral, dá uma olhada no portão da UERJ que você vai ver, no portão ainda está lá, UEG, Universidade do Estado da Guanabara. Na 28 de setembro, em Vila Isabel também, num dos prédios da UERJ, ainda está lá no portão, UEG, Universidade do Estado da Guanabara. Então, até os anos 70, não sei se 72, 74, havia dois estados, eles se fundiram em um só. Crase é exatamente isso, é a fusão de dois elementos em um. O acento que você emprega ou que você encontra na vogal A é um acento indicativo de crase. Ele indica, correto? Ele não é a crase, é acento grave. O nome do acento é acento grave. Óbvio que, por força da tradição, a gente já diz, pô, tira a crase daqui, coloca a crase ali, não tem crase, tem... É hábito. Mas a rigor não é isso, tá? A gente não tira a crase de lugar nenhum, nem coloca, a gente emprega ou não emprega acento grave que indica a ocorrência da crase. Por exemplo, você passa por uma estrada qualquer e lê isto aqui, ó. Lê esta mensagem aqui lá no acostamento. Obedeça a sinalização. Correto? Não vou nem colocar ponto, porque a mensagem lá não tem ponto, né? Eles não usam ponto normalmente. Beleza, aí você passa pela estrada Via Lagos, Rio Santos, não sei qual é a estrada que você costuma seguir, para passar, para viajar, para ir para aquela sua casa de veraneio, para sua fazenda, não sei. Aí você vê lá, várias vezes, obedeça a sinalização, exatamente como está escrito aqui. Note bem, o fato de você ler uma mensagem com a vogal A sem acento não significa necessariamente que não tenha ocorrido crase. Não significa que não tenha ocorrido crase. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que tenha ocorrido e o redator não tenha indicado. Ele não indicou, ele falhou na hora de escrever, de indicar, ele omitiu o acento, então ele não indicou. Mas a crase pode ocorrer, ocorre a despeito da nossa percepção, a despeito da nossa indicação, a despeito de gostarmos dela ou não, a crase não está nem aí para nós. Ah, eu detesto crase. Ela não está nem aí. Ela não está nem aí para isso. Ela acontece, ela ocorre. Melhor se a gente sinalizar. Melhor se a gente indicar. Porque aí a gente não é punido na prova e também no dia a dia, dependendo da situação. Correto? Então, veja bem. Esse fiozinho aqui vai começar a dar aquele trabalhinho bacana. Ó, presta atenção. Quem obedece, você tem que conhecer regência. Quem obedece, obedece de acordo com a regência do padrão culto a alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Certo? Então, você vai pegar essa preposição, vai encontrar um artigo antes do substantivo sinalização, até porque, se eu trocar aqui sinalização por sinal, ó, eu vou encontrar artigo. Obedeça ao sinal. A mais O, ó, dois elementos, tá vendo? Dois elementos. Então aqui eu também tenho dois, ó, tem que ter acento grave. Então se você passa pela Via Lagos, pela Rio Santos, pela Dutra, olha lá, obedeça a sinalização sem acento grave, não significa necessariamente que não tenha ocorrido a crase. A crase ocorreu. Quem redigiu o texto, quem escreveu aquela mensagem, não indicou, não empregou o acento grave. Errou.
Em se tratando de concurso público, dá para dizer isso. Óbvio que você passando pela estrada e lendo, com ou sem acento, você entende a mensagem. A mensagem é transmitida, mas para quem se prepara para fazer concurso, que é o caso de você que está aí, do outro lado não sei se é legal, parece que a pessoa já morreu, enfim, você que está aí assistindo, é óbvio que você precisa considerar isso e precisa entender que se não houver a vogal A acentuada neste caso, haverá um erro. E note bem, a importância de você conhecer regência, porque entender este acento, ignorando a regência do verbo obedecer, é mais complicado, né? Como eu vou entender que aqui é uma preposição se eu não souber a regência desse verbo? E olha como a regência é importante. Se nós trocarmos o verbo obedecer pelo respeitar, o acento vai sumir. O acento vai sumir porque quem respeita alguma coisa. Respeite é um verbo transitivo direto, tanto que você diz respeite o sinal. Respeite a sinalização. Você respeita algo, mas obedece a algo. Você respeita alguém, mas obedece a alguém. Ou não respeita. Certo? Mas negar a ação verbal não vai mudar a regência. Então é importante você conhecer regência, estudar a regência para entender aquela vogal A preposição, consequentemente entender a vogal A artigo. Aí é aquele esquema de trocar a feminina pela masculina para perceber se o artigo está presente ou não. E aí você lida bem com o assunto crase, certo? A banca CESP, Sebrasp, gosta muito de trabalhar as questões de crase pedindo a justificativa, fazendo afirmações sobre a justificativa do acento grave. Não é aquela situação, é muito raro a questão vir desse jeito. Assinale a opção que apresenta uma vogal A indevidamente acentuada. É muito raro. Em se tratando de CESP, Sebrasp, é muito raro. Normalmente ele vai pegar lá um trecho na linha 8, na linha 10, na linha 12, vai dizer assim, a vogal A recebeu acento grave devido à regência do termo X, mais o artigo que acompanha o termo Y. Então você precisa justificar, ou pelo menos julgar a justificativa que o examinador da banca faz em relação à crase. Você precisa entender, mais do que ficar decorando macetes. Os macetes são bem-vindos, ajudam, mas mais importante do que você decorar macete, se apoiar em macete, é entender o fenômeno da crase. Correto? Beleza? Veja bem como é importante entender. Olha só, vou pegar aqui até uma questão da banca. Duas questões da banca, adaptadas. Vou adaptar. A primeira era mais ou menos assim, ó. Entregue o projeto. Entregue o projeto à vereadora. E a segunda era assim. Ela é candidata a vereadora. Falar em candidato, eu escrevi candidato aqui, enquanto você copia. Rapidamente aqui, abrir um parêntese, né, fazer um comentário rápido. Veja bem, eu vi muita gente, por conta dessa pandemia e, consequentemente, do adiamento de alguns concursos, da impossibilidade de o aluno vir ao curso, assistir a aula presencialmente, eu comecei a constatar, tanto aqui como em outros cursos nos quais eu leciono, muita gente fazendo comentários, deixando muito claro o desânimo, a vontade de desistir, de cancelar a matrícula, enfim. Obviamente que eu não vou aqui ficar tecendo comentários sobre cancelar ou não matrícula para não ficar a sensação de que eu estou aqui fazendo um jabaculê, não cancele. Não é isso, veja bem. Eu trabalho com concurso público, com turmas de cursinho, já há bastante tempo, né? Já pode considerar aí um bom número de anos, né? Bastante tempo. 2 décadas já. Então, assim, note bem, eu não conheço nenhum caso
Nenhum. De gente aprovada, que foi aprovada porque estudou 2, 3 meses. Porque esperou o edital sair, aí fez a matrícula no cursinho, estudou e passou. Não é assim que funciona. Então, óbvio que tudo isso é muito chato, óbvio que você não poder assistir a uma aula presencial é chato, óbvio que você que estava se programando para fazer um concurso em abril, em maio, em junho, sei lá quando, sem ser o TJ, que seria em junho, né? Talvez seja ainda, não sabemos. Óbvio que dá um desânimo, mas assim, pensa pelo outro lado, cara, é mais tempo para vocês. E veja, se numa quarentena, né, se numa reclusão forçada, o sujeito não estuda, não aproveita para estudar e se abastecer de informação e conteúdo, pô, aí é que não vai estudar mesmo, né? Até vi essa semana no Insta, alguém colocou, né? Esse período tá servindo para mostrar que muita gente não estuda, não é por falta de tempo, é por falta de foco. Porque o tempo está aí. Agora ninguém pode usar essa desculpa, né? Ninguém pode reclamar. O tempo está até sobrando. A gente tem que ficar arrumando coisa para fazer, né? Às vezes fica ali contando azulejo do banheiro. Mas, cara, aproveita que nesse caos todo, você pode, tem um monte de aula para você assistir aí, um monte de revisão para fazer, exercícios, simulados. Vai ser muito melhor, você vai chegar muito mais embasado quando o concurso acontecer. Agora, veio essa pandemia, a prova não vai ser em junho, eu vou desistir, vai esperar. Aí quando eles derem a notícia assim, chega lá em julho, a prova vai ser em agosto, aí você vai querer estudar. Aí não vai funcionar, tá certo? Então, após esse momento de uma bronca carinhosa, vamos voltar para cá. Olha só. Entregue o projeto à vereadora. Será que esta vogal A vai receber acento grave? Como é que a gente faz para saber se essa vogal recebe acento grave ou não? Primeiro, é necessário verificar se é uma preposição. Será que é uma preposição? A resposta é sim. Eu conheço regência e sei que quem entrega alguma coisa a alguém. Se quem entrega alguma coisa a alguém, a vogal A é preposição. Ficou claro isso? É preposição. Se alguém perguntasse para você agora, se alguém chegasse para você agora e dissesse assim, um sobrinho, um enteado, um afilhado, enfim, alguém chegasse para você, vem cá, o certo é entrega a domicílio ou entrega em domicílio? O que é que você responderia para essa pessoa? Entrega em ou a domicílio. Qual seria a sua resposta? A sua resposta seria baseada, estruturada, montada na regência do verbo. Vamos lá. Quem entrega algo, sem preposição, a ou para alguém, ou seja, o alguém recebe a preposição a ou a preposição para, em algum lugar. Eu entrego o livro ao aluno na sala de aula. Eu entrego o material, a coordenação, no e-mail. Então, eu entrego algo a alguém em algum lugar. Domicílio é o algo entregue, é o alguém ou é o lugar? Se você respondeu é o lugar, você sabe que entrega em domicílio é a expressão correta. Se a gente circular pela cidade, agora não pode, né? Agora você fica recluso em casa, mas quando você voltar a circular pela cidade, você vai encontrar um monte de estabelecimento comercial com entrega a domicílio em seus letreiros, em alguns cartazes, anunciando esse serviço pela internet. O correto é entrega em domicílio. Um amigo meu que montou um estabelecimento comercial falou comigo que ele ficou na dúvida. Ele ia fazer esse tipo de serviço, ele falou, Alexandre, eu fiquei na dúvida se era entrega a domicílio ou entrega em domicílio. Pensei em te perguntar, mas não quis te incomodar e achei outra solução. Eu botei delivery. E aí fica mais chique e o risco de errar, né, é eliminado. Interessante a ideia, né, que o meu amigo teve, a solução que ele arrumou. Pode ser uma boa ideia. Quem gosta de ficar trabalhando com a língua inglesa, bota delivery, né? Ou como diria lá a atendente de uma loja, que me deu o imãzinho de geladeira e falou assim, a gente agora está com delivery, se quiser é só pedir. Né? Achei fofo, achei bacana ela falar delivery. Então, entregas em domicílio, isso é regência, não é nada do outro mundo, não. Eu entrego alguma coisa a alguém, a vogal A é preposição, correto? Então, aqui eu tenho uma vogal, a preposição. Como é que eu vou saber se aqui, além da preposição, eu tenho artigo? Eu vou usar o gênero masculino. Pode usar o gênero masculino. Use o gênero masculino sem dó nem piedade. Use, ó, pode aqui, vereador.
que aconteceria se nós trabalhássemos com o vereador? Entregue o projeto ao, dois elementos antivereador. Está um pouquinho afastado aqui, mas você sabe que é junto, né? Botei afastado para você perceber que são dois elementos, mas você usa os dois, assim, um ladinho do outro. Correto? Ao A mais O. Então, se eu tenho dois elementos antes do masculino, eu tenho que ter dois do feminino, que vale para um, vale para outro. Por isso, acento grave. Percebe? É só fazer isso. Conhecendo regência, você encontra, ou não, a vogal A preposição. Encontrou a vogal A preposição? Calma que ainda não está na hora de dizer que ocorreu a crase. Falta um segundo elemento, você não pode perder de vista o fato de que crase é fusão de vogais idênticas. Então, encontrei a vogal A preposição, olhei para o que vem depois e vi que é um substantivo feminino. Opa, substantivo feminino pode ser precedido de artigo, presta atenção. Pode ser precedido de artigo, pode, não deve, pode. A possibilidade. Eu verifico se ele veio precedido de artigo ou não, usando o gênero masculino. Vou usar o gênero masculino, use à vontade. Se você preferir uma outra colocação, confie no gênero masculino. Confie. Pode confiar no gênero masculino para você ser bem-sucedido ou bem-sucedida na tarefa de descobrir se ocorre ou não a crase. Confie no gênero masculino e você não se arrependerá. Vamos lá. Ela é candidata a vereadora. Aí caiu na prova. Caiu na prova. Vamos lá. Alexandre, aí tá fácil, né? Porque, você já acabou de fazer aqui em cima lá, a vereadora com acento grave. Então aqui também tem, né? Porque é o mesmo substantivo. Pessoal, o fato de vocês encontrarem o mesmo substantivo, às vezes até o mesmo regente, isso não garante nada. Cada caso é um caso. Não tem aqui receita de bolo. Se fizer assim, sempre vai dar desse jeito, sempre vai ficar desse jeito, sempre vai ficar com essa textura, com esse sabor. Não funciona assim. Crase não funciona assim. Cada caso é um caso. Cada contexto demanda uma análise particular. Certo? Agora, o procedimento é o mesmo. A boa notícia é essa. Você faz o mesmo procedimento. Olha só. Primeiro procedimento. A vogal A é preposição? Como é que você detecta se essa vogal A é preposição ou não? Diz aí para mim. É ou não é? Oi? É ou não é? É claro que é, né? Por que é? Porque quem é candidato a... Você é candidato a uma vaga no Tribunal de Justiça. Correto? Candidato mesmo, hein? Você sabe que existe uma diferença enorme entre inscrito e candidato, né? Às vezes o pessoal na sala de aula fica apavorado. Ai, meu Deus, tem 25 mil candidatos, tem 40 mil candidatos. Tem 40 mil inscritos. Candidato mesmo, geralmente, 10 a 15% dos inscritos. 10 a 15% dos inscritos estudam. A média é essa. Então não fica apavorado, não se impressione com 50 mil inscritos, 40 mil. A maioria não pega nem apostila, sabe nem o que é verbo. Então é só fazer a sua parte, estudar, ficar concentrado, praticar bastante. Você precisa de uma vaga só, não é? Clichê falar isso, né? Mas enfim, todo mundo que é candidato a. Correto? Todo mundo que é candidato a. Então a vogal A é uma preposição. E logo depois vem vereadora. Aí a gente já fez aqui em cima e viu que vereadora aceita artigo. Então crase, né? Não. O fato de ter aceitado o artigo aqui em cima não significa que vai aceitar aqui embaixo. Pode ser que sim, pode ser que não. É preciso fazer o quê? Confiar no gênero masculino. Se você preferir, use o gênero masculino. Aqui, ó, vou colocar vereador. Como fica o texto com vereador aqui, ó? Ele é candidato, diz aí, ele é candidato ao ou a vereador? Ele é candidato o quê? Ao. Ele é candidato a vereador. Repare que você não usa artigo antes do substantivo agora. Então, esta vogal não recebe acento grave, porque ela é apenas e tão somente uma preposição. O que fez o examinador nesta questão? Ele disse para os candidatos da prova, para quem fazia a prova, que aqui não ocorria a crase, porque a vogal A era apenas um artigo acompanhando o substantivo vereadora.
E muita gente caiu nessa, pelo menos depois que a prova foi aplicada, eu comecei a trabalhar essa questão nas turmas de exercício, nas turmas presenciais, e muita gente concordava com a afirmação do examinador, ia lá e marcava certo. Claro que não. Se fosse artigo, haveria artigo O aqui. A vogal A não é artigo, é mera preposição, porque todo mundo que é candidato a regência nominal, né? E vereador aqui não vem precedida, a palavra vereadora não vem precedida de artigo. Tranquilo? Vai ter que fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Ah, dá um trabalho danado. Aqui, por questões didáticas, a gente vai passo a passo, fala, repete, fala de novo, mais uma vez. O professor tem essa mania, né, de ser repetitivo. Às vezes o aluno fala assim, pô, parece um esquizofrênico, foi repetindo. Não, é estratégia mesmo, é didática. Didática impõe. A repetição já se mostrou, isso é comprovado cientificamente. Tudo bem que muita gente anda rejeitando coisas científicas, mas enfim, já foi comprovado que repetir é um método muito eficaz para a assimilação, principalmente de conteúdos, conceitos que nós não aplicamos no dia a dia. Ninguém fica no dia a dia lendo mensagem, pô, preposição, agora vem artigo. Você lê o texto, quer entender a mensagem, vai entender isto aqui, com ou sem acento grave. Não fica ali meditando sobre a possibilidade de haver ou não fusão, de ter um artigo, uma preposição. Não é um hábito, não é algo natural. Então, como não faz parte dos nossos hábitos, é muito importante travar contato com isso repetidas vezes, a fim de que lembremos isso na hora da prova. Certo? Então, por isso que a gente fica aqui repetindo, aí leva um tempo maior. Você, na hora da prova, não precisa levar esse tempo todo. Você vai olhar a vogal A, vai ver se é preposição, vai usar o masculino, vai ver se pintou o artigo. Pronto, acabou. É esse o procedimento o tempo todo. Bom, vale a pena chamar a sua atenção para o seguinte. Vamos lá. Em algumas situações, o que eles montam para o candidato consiste no seguinte, olha aqui. O detento não terá direito a água nem a alimento. Também é uma questão de prova. Então vale a gente... Quando eu falo a questão de prova, nem sempre eu reproduzo a questão fielmente, porque às vezes a questão é maior, tem mais elementos ali que não interessam a discussão, aí eu vou dando uma filtrada, vou cortando, às vezes eu substituo por um sinônimo, porque eu não lembro exatamente a palavra, tá? Então, assim, não é literal, mas a estrutura, a espinha dorsal era essa. Inclusive o regente era o mesmo. Então, isso apareceu para os candidatos de uma prova. O detento não terá direito a água nem a alimento. Aí, veja bem, eu estou aqui sinalizando que é importante que a gente entenda o fenômeno da crase, que a gente justifique a ocorrência da crase. É muito importante, vocês que vão fazer prova de concurso público, ainda que não seja do TJ, mais para frente, ou alguma no meio do caminho, enfim, é importante dar conta disso, tá? Veja só, com muita matéria para estudar, é compreensível que o aluno queira atalhos, macetes, muito comum, né? Faz muito sucesso, inclusive em sala de aula, quando aquele assunto, que normalmente tem aquela aura de assim, coisa muito complexa, né? Muito difícil. É muito legal, o professor faz muito sucesso quando ele dá um macete, aí os alunos, nossa, até que enfim, o professor deu um macete, agora eu não erro mais. Por exemplo, em relação à crase, muita gente, muito colega, né, fala assim para os alunos, troca A por AL, se der certo a crase é normal. Né? Troca A por AL, se der certo a crase é normal. Aí divulga isso no Insta, macete aqui, macete ali. Beleza. Aí o candidato faz assim, ó. O detento não terá direito à água. Aí ele, pô, como é que eu vou saber se tem acento grave aqui? Aí ele pensa que vou jogar um masculino e se pintar ao, eu vou botar um acento. Então, o detento não terá direito ao café. Opa, o detento não terá direito ao café, usei o masculino, vi dois elementos, então, ó, acento grave. E aí erra. Erra. Porque, lembra, eu estou pedindo a você, solicitando a você, que se disponha a compreender o fenômeno da crase. Então, note bem.
primeiro passo é você reconhecer a vogal A como preposição. E é o caso aqui. Todo mundo que tem direito ou não tem, negar não faz diferença nenhuma para a regência. Todo mundo que tem direito a alguma coisa. Então, de fato, a vogal A aqui é uma preposição. Legal. Água é uma palavra feminina. Eu vou verificar se, além de ser uma preposição, a vogal A é um artigo. E eu acabei de falar com você que você deve usar o masculino, confiar no masculino. Só que neste caso aqui, a banca já fez isso por nós. A banca já colocou o masculino na relação. Então, o nosso procedimento será avaliar o que foi feito com o masculino, a fim de que façamos o mesmo com o feminino. Direitos iguais. Muito importante que isso fique claro. Direitos iguais. Não é mimimi, não. É essencial ter isso em mente. Direitos iguais. O que vale para o masculino tem de valer para o feminino. Isso é o básico de qualquer civilização minimamente evoluída. É o básico. Certo? Então, antes do masculino, eu só tenho preposição. Ou você está vendo o aqui, ó. Está escrito ao alimento? Não. Está escrito a alimento. Não há artigo aqui. Se eu não tenho artigo antes do masculino, eu não terei artigo antes do feminino, não terei crase. Neste contexto, há uma preposição a, mas o substantivo feminino não veio precedido de artigo. Como eu sei que não há artigo aqui? Eu olho para o masculino da relação. São dois elementos coordenados ao mesmo regente. Claro que tem que ser isso, né? Eu estou tratando o feminino como o masculino, porque os dois estão atrelados ao mesmo regente. Óbvio que se você tiver regentes diferentes, aí a ideia é outra. Mas em se tratando de uma estrutura com um regente, contendo dois ou mais termos regidos, dois ou mais complementos, o que vale para o masculino, vale para o feminino. E se o masculino veio sem artigo, o feminino também virá. E aí não há crase. Mas muita gente se precipita. Aí troca água por café, acha que dá certo o ao aqui e aceita o acento grave. Então preste atenção, porque na sua prova, pode ser que a banca elabore uma questão de crase contendo um regente e um complemento, como os dois exemplos que a gente viu antes. Entregue o projeto à vereadora, a Hélia é candidata a vereadora, havia só um regente e um regido. No caso do entregue, até havia um outro regido, mas era um objeto direto, né? O projeto. Agora você tem um regente e dois regidos. O regente é direito, quem tem direito a alguma coisa, mas essa coisa feminina não veio precedida de artigo, porque a masculina também não veio. Tentar fazer essa análise aí mais abrangente, quando for o caso, para não cair em cilada na prova. E aquela história, né? Trocar A por AL, se der certo, a crase é normal. Galera, é um macete assim engraçadinho, a rima é legalzinha, mas é muito melhor entender. Uma vez um aluno veio tirar uma dúvida comigo, na verdade ele não veio tirar uma dúvida, ele veio pedir o meu comentário, pedir que eu confirmasse o que ele dizia ser a verdade. Ele chegou com a seguinte postura, veja a humildade, né, do aluno em certos momentos. Professor, essa questão aqui está com gabarito errado, né? Eu gosto desse tipo de atitude porque sinaliza que o aluno não cogita a possibilidade de ele estar errado, né? É o gabarito que está errado, ele não erra, é o gabarito. Para minha surpresa, era até uma questão simples, bem rasinha, de crase. Assinale a opção correta, traduzindo o enunciado, né, de uma forma mais grosseira. Assinale a opção correta. Qual foi a opção que esse querido aluno elegeu? Uma opção que dizia assim: entreguei minha vida a Deus, com acento grave. Entreguei minha vida a Deus com acento grave. E eu falei para ele, não, essa não pode ser a opção correta, aí não ocorre crase. E ele, confirmando que era extremamente humilde, que cogitava a possibilidade de estar errado, falou assim, claro que tem. Achei interessante, né? Professor, essa questão aqui está com o gabarito errado, né? Aí eu olhei, não, a letra C não tem crase. Tem sim, professor, claro que tem. Eu falei, não tem. Entreguei minha vida a Deus, é sem acento grave. Ele falou, não, tem sim. Aí eu resolvi perguntar a ele, falei, por que você acha, ou você afirma, que tem? Por que ocorre crase para você? E aí ele falou para mim, eu fiz o esquema. Troca A por AL, a crase é normal, entreguei minha vida a Deus, entreguei minha vida ao diabo.
Uma boa troca. Foi boa. Eu falei para ele, essa troca vai custar caro a você. Aliás, já está custando. Olha a troca que o cara fez. Entreguei minha vida a Deus, entreguei minha vida ao diabo. Não é uma troca legal. Não é não. Errou. Caiu. Botar acento grave na vogal A, empregar acento grave na vogal A antes de Deus, é pecado capital, é pecado que leva direto para o lago do enxofre. Está lá em Deuteronômio, não utilizeis acento grave na vogal A antes de Deus. Pode procurar lá. Não pode. Deus rejeita isso com veemência. Porque Deus é um substantivo masculino. Às vezes o sujeito vai colocar na rede social um agradecimento. Gostaria de agradecer a Deus, graças a Deus deu tudo certo. Bota um acento grave, é pecado. Deus não recebe essa gratidão. Porque palavra masculina jamais será precedida de artigo feminino, então nunca escreva graças a Deus com acento grave, porque isso é grave. Porque isso vai levar você direto ao inferno. Tá certo? Beleza? Então não é para trocar A por A, é para entender. Para entender. Eu tenho uma vogal A preposição, eu tenho um artigo, ou não tenho preposição, até porque vocês estão se preparando para fazer um concurso organizado por uma banca que pede isso, que pede a justificativa quase sempre. Então não adianta, eu vou aplicar aqui um macete. Posso até resolver a minha vida com um macete no dia a dia, no trabalho, mandando mensagem no WhatsApp para alguém, pô, estou com dúvida aqui, vou jogar um macete, pô, funcionou. Beleza, pode acontecer. Agora, se na prova o cara pergunta para você ou afirma que ali a vogal A é preposição, é artigo, não há macete que dê conta disso. Joia? Beleza. Vamos lá, já vou começar a avaliar as questões com vocês, né? Vocês já fizeram, não fizeram? Já fizeram, né? Tem gente que nem sabe onde está mais o material, né? Já jogou na gaveta lá, já perdeu. Não, que isso, claro que não. Então você que já tentou fazer, deve ter tido algumas dúvidas, vamos trabalhar já. Olha só. A vogal A, preposição, pode ser, presta atenção, pode ser fundida também, a uma vogal A, introduzindo aquela, aquele, aquilo. Sabe isso, né? Por exemplo, olha só como não há mistério. Olha como não há mistério. Vamos imaginar o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Para você ver que não há mistério no assunto crase, tá? Olha só. Vou colocar aqui 3 regentes diferentes e vou colocar apenas uma estrutura regida aqui. Correto? Vamos lá. Aqui tem 3 regentes, aqui eu tenho um regido. É difícil para você saber a regência do verbo precisar? Ou isso já está enraizado? Ou você já faz no piloto automático? Se eu preciso. Muito bem. D. É difícil para você fazer o complemento da forma verbal confio, usar esse regente? Se você confia, você já sabe, né? Está no sangue já. Em. A gente até viu isso na primeira aula, falando de pronomes relativos, né? A necessidade da preposição antes do pronome relativo. E você também já sabe, está mais do que escaldado, quem se refere a. Beleza. Aí vamos pensar juntos aqui. Qual é o seu procedimento quando você junta esta estrutura regente com esta estrutura regida? Você dá aquela travadinha. Preciso de... Porra, e agora? Como é que eu faço? Preciso de... O regente aqui é de... A preposição é de... A palavra... Ih, agora eu faço o quê? Agora eu travei aqui, hein? É isso? Ou você naturalmente, soma isto com isto e diz isto. Acho que sim, né? Você não tem trabalho nenhum. Preciso da palavra dela. A menina tem sempre umas palavras boas, sempre umas mensagens que me ajudam a superar as neuroses da vida. Então vou lá, preciso da palavra dela. É tranquilo, né? Aqui, ó, alguma dificuldade? Você pega a preposição em, vai juntar com a palavra dela, aí você fica coçando a cabeça, fica amaldiçoando a gramática, fica dizendo que o mundo conspira contra a sua existência, minha vida não vai para frente por conta da língua portuguesa, esse inferno.
Ou você faz naturalmente em com a e diz confio na palavra dela. Você já imaginou você comentando com alguém, amanhã eu tenho aula de português. Vai estudar o que amanhã? Qual é a matéria? D mais A. Tem que estudar lá D mais A, não sei como é que funciona o negócio de D mais A, é difícil. Já pensou nisso? D mais A, estudar D mais A. Já imaginou você num sábado à tarde, estudando em mais A? E aí, fez o que sábado à tarde? Assisti a uma aula de português lá no Esfera, o professor falou sobre em mais A. É impensável, né? Porque D mais A vira dá com muita facilidade, em mais A, na com muita facilidade. Qual é o drama, qual é a dificuldade para fazer a mesma coisa aqui, pessoal? Se isto aqui é feito com facilidade, A mais A também tem que ser algo feito com facilidade. Não há por que ficar com esse mistério, com essa coisa. Meu Deus, crase é um inferno na vida do ser humano. Eu tenho uma amiga que leciona em cursinho preparatório. Não vou falar aqui o nome dela, claro. É na área de direito. Direito alguma coisa. E ela já falou para mim, na sala dos professores, que ela fica com dúvida na hora de fazer as questões. Tem hora que ela vai escrever um negócio, ela não sabe se ocorre crase ou não. E aí ela arrumou uma solução bem interessante, ela joga para a turma. Galera, quem é que está dando aula de português aqui para vocês? Aí a turma fala o nome do professor. Vamos ver como é que vocês estão. Ela brinca, ela tira uma onda de como se... Vamos ver como é que vocês estão. Aqui, por exemplo, aqui ocorre ou não ocorre crase? Ela não sabe. Ela não está testando a turma, não. Ela quer saber, ela quer que a turma diga para ela. Então ela arrumou esse artifício. Ela pergunta quem é o professor de português, joga para a turma como se ela quisesse brincar ali com a turma, testar a turma. Na verdade, ela que não sabe. Ela falou isso para mim na sala dos professores. Eu falei, rapaz, mas e se a turma disser coisas diferentes? Aí ela falou que às vezes tem a solução lá, tira da cartola alguma coisa. Às vezes ela fala assim, às vezes eu olho para afogar o ar, acho que ela está muito básica e resolvo botar um acessório. Aí jogo assim, afogar, jogo acento grave, que aí você vê o nível, né? Você vê... Aí eu falei com ela, tá uma vergonha essa cara, pô. A professora que estudou as leis não vai saber crase? Pelo amor de Deus. Não é? A pessoa que estuda as leis tem que saber isso. É muito simples. Você tem uma preposição, tem um artigo, assim como você faz aqui, você faz aqui. Agora veja. Se nós tivermos aqui, o seguinte. Vamos lá. Se nós tivermos aqui o seguinte, preciso, confio, vamos botar este complemento aqui, aquela palavra. Pronto. Alguma dificuldade aqui? Mudou alguma coisa em relação à facilidade? Vamos lá. D mais aquela, o que você vai fazer? Você vai fazer o daquela, não é? Você vai somar. Em mais aquela, o que você vai fazer? Naquela. Não, olha, chega a ser ridículo falar isso, né? Você não está assistindo a esta aula para ouvir o professor. Isso aqui é ridículo. Agora aqui, tem gente que fica com medo. Tem gente que fica com medo de pegar a vogal A mais aquela com acento grave, a pessoa morre de medo desse negócio. É aquela com acento grave, estranho. Quer ver uma coisa pavorosa? Que a pessoa quase treme na base aqui, Olha aqui. Se eu fizer isso aqui, então pode fazer o teste aí no dia a dia, você vai ver que a galera vai duvidar. Aquele conselho, pronto. Aquela palavra de conselho, aquele conselho que você gosta de dar para as pessoas, muita gente vai fazer aqui e aqui com facilidade. Mas aqui embaixo não. Olha aqui, D mais aquele vira daquele facinho. Em mais aquele vira naquele facinho. Facinho. Como diria Ludmilla, né? Te ensinei certinho, faz assim. Refiro-me a mais aquele com acento grave. Aí muita gente, não. Aí você se equivocou, Alexandre. Aí você está dando mole porque você acabou de falar aí que não tem crase antes de palavra masculina. Citou até Deus como exemplo. Como é que você agora vem falar que negócio de crase em aquele? Aí você está confundindo as coisas. Olha só, não há crase na vogal A antes de substantivo masculino. Não há. Agora, o aquele tem nada a ver com isso. O aquele é um pronome demonstrativo que, precedido de um regente que impõe a preposição A, vai receber acento grave normalmente.
Assim como recebe a preposição em, como recebe a preposição de. Mesma coisa, refiro-me àquele conselho. Né? Aquele com acento grave, claro, né? Não vai juntar os dois. Então, não há, em tese, por que fazer, né, algo assim, fazer uma análise do assunto como se fosse algo inacessível, inatingível. Pô, mas para saber crase só se for maluco. Tem até piada na internet com relação a isso, né? Acho que é um meme da menina falando que o cara era bonitinho, um corpo sarado, mas não sabia usar o acento de crase, então ela não se interessou por ele. Tem as brincadeiras assim. A ideia é tirar um pouco essa visão pessimista, derrotada de que crase é algo impossível de ser assimilado. Está vendo que é bem simples. É bem simples. Desde que você conheça a regência, e você conhece a maior parte dos casos, é bem simples. Agora, tem que fazer caso a caso, tem que ter essa disposição, beleza? Principalmente para encarar questões da banca CESP que pedem a justificativa. Lembrando que há casos facultativos e há os chamados casos proibidos. Eu acabei de citar um. Você não usa acento grave na vogal A antes de palavra masculina, até porque se você quiser um artigo antes de uma palavra masculina, esse artigo haverá de ser o artigo o. Quando eu falo que não há crase antes de palavra masculina, em turmas presenciais é muito comum um aluno, provavelmente aqui aconteceria isso, se vocês estivessem aqui, né? Geralmente acontece, o aluno questiona o tal do filé Oswaldo Aranha. Uma vez eu fiz uma publicação no meu perfil, na época era o Face aí, no Insta, não sei se já existia, se eu tinha conta lá, mas enfim, já tem bastante tempo, era no Face. E aí eu fiz uma publicação sobre crase e eu coloquei exatamente no meu texto eu coloquei essa informação. Não ocorre crase antes de palavra masculina. E aí, uma pessoa entrou lá e falou, ocorre sim, e citou o filé Oswaldo Aranha como prova de que o que eu estava falando não procedia. Né? Em sala de aula, muitas vezes, eu recebo esse tipo de contra-argumentação, de dúvida mesmo, às vezes, né? Está falando aí que não existe crase antes de palavra masculina, não é o caso do filé Oswaldo Aranha, eu repito, eu ratifico, eu confirmo, não existe crase, não existe acento grave na vogal A antes de substantivo masculino. Ponto, não existe mesmo. O que nós estamos vendo aqui é um fenômeno conhecido como elipse, né? O filé Oswaldo Aranha, na verdade, o acento não tem nada a ver com Oswaldo Aranha. Nenhuma relação com Oswaldo Aranha. Podia ser Osvaldo, Osvalda, o que fosse. O acento tem a ver com a palavra moda, que está aqui implícita, né? Está em elipse. É isso que você diz. Filé moda Oswaldo Aranha. Ou seja, eu vou fazer aqui um masculino para ficar claro. Filé ao estilo. É isso que significa a expressão filé ao Oswaldo Aranha. Ó, ao estilo. Tá vendo? Eu tiro o estilo ao. Só que a gente usa mais a palavra moda. Então é a, o que vale para o masculino. Direitos iguais. O que vale masculino vale para o feminino. E convencionou-se, né, não empregar a palavra moda, fica só ali a vogal A com acento grave, mas a palavra moda está ali. Certo? Filé Oswaldo Aranha. Então vale afirmar, ratificar, garantir mesmo, ser taxativo. Não há vogal A com acento grave antes de substantivo masculino. Não há. Agora, entenda bem o que significa isso, né? Porque muita gente com base nesse comentário tenta justificar acento grave em um monte de caso aí absurdo. Ah, mas não é a moda? Não. Presta atenção. Quando a gente diz que vai comer um filé Oswaldo Aranha, tá dando a fome, rapaz, para falar sobre isso. Quando a gente fala sobre filé Oswaldo Aranha, Oswaldo Aranha lançou moda. Temperando o filé daquele jeito, botando alho. Ele lançou moda, aquilo vingou. Não tem esse comentário que a gente faz agora, quando uma coisa começa a ser usada, imitada, virou modinha. É isso, alguém começa e várias pessoas copiam, a situação ganha a adesão de muita gente, vira moda e se perpetua, ou em alguns casos se estende durante um bom tempo. Aí é coerente dizer, faz sentido dizer que tem a moda. Oswaldo Aranha lançou moda. Agora veja bem, eu vou comer um bife a cavalo. Bota acento grave porque é a moda a cavalo? Não, cavalo não lança moda. Cavalo não tem essa competência. Certo? Vou comer um frango a passarinho. Não, passarinho não lança moda. Uma vez o sujeito quis justificar o comida aquilo com acento grave. Mas é comida à moda aquilo. Desde quando quilo lança moda? Claro que não. Então não há acento grave em comida aquilo, não há acento grave em bife a cavalo.
a despeito de enxergarmos essas expressões com acento grave o tempo todo. E é claro que um professor de português falando assim, não é por aí, e 35 restaurantes oferecendo no cardápio com acento grave, é claro que esse lado aqui vai ganhar. Então, você, por mais que você se esforce, você é bombardeado de mensagens pela cidade, passando pela cidade, não agora, mas você é bombardeado por mensagens com a vogal A indevidamente acentuada, principalmente nesses casos. Aquilo não lança moda, é sem acento grave, é só preposição. Certo? Pão a metro, sem acento grave, porque metro é masculino. Para entender que tem uma palavra em elipse ali, a palavra moda, e justificar o acento grave, tem que ter esse contexto. Pessoas lançam moda, lugares também, né? Vamos sair a francesa amanhã. Vamos naquela festa, vamos sair a francesa. Vai sair sem se despedir. O francês lançou moda. Enquanto boa parte do mundo reproduz o hábito de se despedir, o francês sai de fininho. Não se despede. O francês, muito antes desse negócio de pandemia, ele já evita contato, né? Físico, assim, com o outro. Já é isso. Então, você tem de entender o que significa a expressão moda para entender que aqui não é exceção. Ah, você falou que não existe crase antes de palavra masculina, mas tem exceção. Não, tem exceção não. Não existe mesmo. Não existe mesmo. Tá? Aqui é por conta da palavra moda. E aí você vai estudar até o dia da prova, e aproveite que você vai ter tempo aberto, esses casos proibidos, até para você massificá-los. E diminuir essa diferença a qual me referi, né? O professor falando isso para você numa aula e você convivendo, tendo acesso a textos com a vogal A indevidamente acentuada. Uma vez, assistindo a umas séries assim na Netflix, as legendas, um festival de erros, assim, muitos erros de português, de gramática, alguns grosseiros, outros nem tanto. Se dá para fazer uma aula só de pausar a tela ali, dar um print, porque é muita coisa. Principalmente vogal A com acento de crase, vogal A indevidamente acentuada. Então, você lembra, né? Você não tem acento grave antes de palavras masculinas, você não tem acento grave antes de verbo, que tem de gente acentuando vogal A antes de verbo. Por favor, hein? Por favor. Verbo, presta atenção. Verbo repele artigo feminino. Se o verbo repele artigo feminino, qual é a lógica? Qual o sentido de você acentuar a vogal A antes de verbo? Nenhum. Agora, agora não, né? Tem um tempo. Eu recebi a mensagem, o sujeito mandou lá um texto para mim, pedindo uma revisão, e era um texto até extenso, mas com várias ocorrências, assim, eram vários eventos, 100 locais confirmados, então era assim, evento X, data, local, a confirmar, com acento grave. Confirmar é verbo, não faz sentido a vogal A com acento grave. E veja bem, candidato, quando a gente faz esse tipo de comentário em aula, um aluno uma vez veio falar comigo, agora eu não vou escrever mais nada para você, porque eu vou ficar travado, você vai ficar corrigindo os meus erros. Presta atenção. Nenhum professor de português é demente a esse ponto, é retardado a esse ponto, de receber uma mensagem do aluno e ficar corrigindo essa mensagem e julgando o aluno por isso. Pode acreditar no que eu estou falando, ninguém faz isso, ninguém é retardado a esse ponto. O que interessa para a gente é a sua dúvida, o que interessa é o que você quer esclarecer, e a gente vai esclarecer. Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. Óbvio que os textos que chegam aos nossos olhos, e aí eu posso falar de textos produzidos por alunos, por jornalistas, por quem legenda o filme lá no aplicativo, no serviço de streaming, enfim. Óbvio que esses textos que chegam até nós, contendo erros, esses erros são percebidos. E óbvio que a gente lança mão disso na aula justamente para chamar atenção. Agora, não há julgamento sobre a pessoa. Não há julgamento sobre a pessoa. Por exemplo, agora eu falei aqui do aluno que veio tirar dúvida comigo, eu falei brincando, ele meio arrogante, veio... Você não sabe quem é, não é? Você nunca viu a pessoa na vida e não há identidade. E a minha intenção é chamar a atenção para o fato. Claro que a gente dá uma temperada, é hiperbólico aqui,
né, dar uma adaptada ali, mas concentra o foco no fato. Então não precisa, eu não vou mandar a pergunta porque ele repara. Não, eu não vou dizer que eu não reparo, porque eu sou professor de português. Óbvio que o texto vem com erro, eu vou perceber. Agora, isso é o que menos importa. O que importa é você tirar a sua dúvida e não paira, nenhum julgamento, não vai, nenhum julgamento. Você não é melhor, isso tem que ficar claro. Você não é melhor nem pior do que ninguém, porque erra ou acerta a língua portuguesa. Quem pensa assim está muito equivocado na vida. Não há hierarquia. Nossa, ele é muito bom em gramática, então ele é melhor do que fulano que não é bom em gramática. Não há o menor sentido nisso. Ser bom ou ruim numa matéria tem a ver com outros fatores. Não tem nada a ver. Então, isso serve inclusive como alerta para a gente evitar certas posturas arrogantes. Já vi gente comentando sobre a pessoa que trabalhava na casa dela. A pessoa que não teve acesso à educação, aí escreveu lá um bilhete com algum erro, a pessoa ficou debochando. Essa pessoa que debochou também errava. Claro que em outro nível, em outros conteúdos, mas não façamos da competência linguística uma ferramenta de discriminação em hipótese alguma. Porque quem discrimina o outro por conta disso fala mais de si do que do outro. Beleza? Então, assim, quando eu comento em tom de brincadeira, de ironia, é para dar uma descontraída e para chamar a sua atenção. Não é para fazer julgamento sobre as pessoas citadas, até porque são pessoas muito abstratas, sem cara, sem nome, sem nada, sem identidade, sem nada. Certo? Então, nada de acento grave na vogal A antes de verbo, em hipótese alguma. Nada de acento na vogal A quando ela anteceder palavra masculina. Expressões com palavras repetidas, né? Frente a frente, gota a gota, cara a cara. A vogal A é só preposição. Também não pode aceitar a vogal A com acento grave antes de pronomes indefinidos, artigos indefinidos. Atenção, antes de pronome pessoal. Você tem isso em qualquer gramática, tá? Em qualquer portal de língua portuguesa, não estou trazendo nada novo, não. Só estou chamando a sua atenção para você colocar isso na sua memória, no seu HD aí, de vez em quando, resgatar. Cuidado com esse negócio de a ela com acento grave, hein? Eu já enviei o relatório a ela. Ela é pronome pessoal. Pronome pessoal jamais é precedido de artigo. Jamais. Você não sai por aí conversando com as pessoas. Vem cá. A ela te entregou o negócio? Você vai falar com a ela hoje? É isso que você faz? A ela chegou? Você não usa artigo antes do pronome ela. Se você não usa artigo antes do pronome ela, não empregue acento grave na vogal A. Não faz sentido. Disseram a ela que acento grave, não. Uma jornalista uma vez cometeu essa digamos, infração, né? Cometeu esse deslize num texto em que ela criticava os erros de português de uma celebridade. Então ela fez um texto para criticar os erros de português de uma celebridade, uma pessoa conhecida, e ela botou acento grave na vogal A, ela sendo jornalista, antes do pronome ela. Olha aí. Complicado, né? Então, não aceite isso, tá? Também, não aceite a vogal A com acento grave. Rapaz, isso aqui é bem legal. Quando a vogal A estiver no singular, antes de palavra no plural. Tá? Vogal A no singular, palavra seguinte no plural não pode, aí é só preposição, né? E também pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua. Vossa Excelência, Sua Excelência, beleza? Os casos facultativos, para a gente começar a comentar as questões, vogal A antes do nome de mulher, desde que o regente peça a preposição A. Claro. Vogal A antes de possessivo, feminino, e depois da palavra até, com ressalvas, né? Antes de pronome possessivo feminino também, quando o regente impõe preposição. E vou fazer o seguinte, para a gente comentar as questões, só esses dois casinhos facultativos para a gente desenvolver um pouquinho mais e não ficar uma coisa muito assim, jogada, tá? Olha só, o que eu quero dizer com o feminino é o seguinte, possessivo feminino. Se eu disser assim para você, ó, refiro-me, vamos botar aqui, uma lacuninha. Aqui eu vou colocar sua pesquisa. E aqui eu vou colocar suas pesquisas. Correto? Aqui também. Pensa comigo aqui rapidinho, ó, para a gente já começar a fazer a análise das questões. Aí a gente vai fazendo mais rápido, né? Com esse resgate, essa revisão teórica.
Vamos lá. Candidato. Quem se refere a. Concorda comigo? Quem se refere a. Vai copiando e vai pensando enquanto eu falo, tá? Quem se refere a, eu já coloquei ali a preposição. Ótimo. Agora diz uma coisa para mim. Quando você tem um possessivo na sua vida, já teve possessivo na sua vida? Já, né? Já se relacionou com possessivo? Hein? Experiência bacana, né? Então, quando você tem um possessivo na vida, você pode ou não usar um artigo antes dele. Sai da frente aqui para você copiar. Pode ou não usar um artigo antes dele. Por exemplo, vê se faz diferença o que eu vou dizer, tá? Eu digo assim para você. Rebocaram seu carro. Você vê aqui, parou o carro no lugar errado ali, na Antônio Carlos, na Nilo Peçanha. Aí eu falo, rapaz, rebocaram o seu carro. Ó, repare que eu não usei artigo. Eu falei para você, rebocaram seu carro. Rebocaram seu carro. Certo ou errado? Você vai dizer que está errado porque vai ter um prejuízo danado. Mas vamos lá. Do ponto de vista gramatical, rebocaram seu carro, certo. E se eu dissesse rebocaram o seu carro? Ó, rebocaram o seu carro ali. Mudou nada, né? Rebocaram sua moto, rebocaram a sua moto. O artigo não faz a menor diferença quando usado antes de possessivo. Não faz. Não tem importância. Quer usar, usa. Não quer usar, não usa. Está tudo certo. Tá? Faça como melhor lhe aprouver. Ih, rapaz, mandei bem agora, hein? Pegou o que eu falei? Faça como melhor lhe aprouver. Já usou aprouver? Que verbo é esse? Faça como melhor lhe aprouver. Verbo aprazer. Bacana, hein? Bacana lá. Usa este verbo aprazer. Usa este verbo na próxima conversa de WhatsApp que você tiver com a família, no grupo da família. Né? Agora, manda para os idosos da família. Agora é um momento de reclusão. Procure fazer coisas em casa que sejam agradáveis. Façam o que lhes aprouver. Olha, duvido que um idoso, depois de ouvir isso, de ler isso, vai querer sair de casa. Ele vai ficar comovido. Verbo a prazer. Faça como melhor lhe aprouver. No passado também é bacana. Aprouve a ele caminhar pelas areias. Aprouve é muito bom, né? Aprouve a ele. Então, você antes do possessivo pode usar artigo ou não. Você escolhe. Eu estou muito afim de usar. Use. Eu não quero usar. Não use. Olha que coisa boa. Olha como a gramática, olha como tia Norma é generosa. Tia Norma deixa você escolher o que você quer fazer. O que você está afim de fazer? Eu quero usar artigo. Use, pode usar. Eu não quero, não use. Artigo antes de possessivo, segundo tia Norma, faz diferença nenhuma. Então vamos lá, pense comigo. Se aqui eu tenho um regente que impõe a preposição a é uma escolha ou é uma obrigação? Eu tenho que colocar ou eu posso colocar a preposição a? Eu tenho que colocar, é uma imposição, quem se refere a, então eu vou colocar a preposição a aqui. E, como eu tenho um possessivo, eu posso escolher, tia Norma me deixa escolher, usar ou não artigo. Por acaso, agora eu não quero, não estou afim. Então está pronto o texto. Olha aqui, refiro-me à sua pesquisa, a vogal A é apenas uma preposição, porque eu agora não estou com vontade, não estou afim de usar artigo. Aprouve a mim não usar o artigo. Coisa linda, hein? Agora, vamos lá. Eu posso usar a preposição ou devo usar a preposição? Você já sabe que eu devo, porque quem se refere a, então uma imposição. Eu vou usar a preposição a e agora bateu vontade de usar artigo. Sabe, pessoa bipolar? Acabei de falar que eu não estava afim, mas agora eu dou vontade. Estou afim de usar artigo, acho que vai ficar mais bonito. Quero usar artigo. Posso ou não posso? Posso. Tia Norma deixa, eu posso botar artigo, então eu vou colocar a preposição, vou colocar artigo. Evidentemente eu não vou fazer isso, né? Eu vou escrever apenas uma vogal A, vou colocar o acento. Então, é por isso que a gramática diz que a crase é facultativa antes de um pronome possessivo. Na verdade, você já entendeu.
O que é facultativo antes do possessivo é o artigo. A crase é mero desdobramento dessa facultatividade do artigo. Se você tem um regente que impõe uma preposição, como o próprio nome diz, eu acabei de falar, o regente impõe, você tem que colocar a vogal A preposição. Agora, se você vai usar o artigo ou não, é um problema seu, uma decisão sua. Então, escrever sem ou com está certo. Sua, possessivo feminino, evidentemente, até porque se fosse masculino, essa discussão não faria o menor sentido, porque antes de possessivo masculino, se quisermos artigo, esse artigo vai ser o artigo masculino, óbvio. Esclarecido? Jóia. Agora vamos lá. Repare que aqui mudou um pouquinho, ó, o possessivo está no plural. Mas o raciocínio não vai mudar, não. O raciocínio vai permanecer. Vamos lá. Quem se refere a. Então, eu posso ou devo usar uma preposição? Eu posso. Se eu posso, aliás, eu devo, né? Eu devo. Então, se eu devo, eu vou colocar aqui. Eu tenho que colocar a preposição. Beleza? Refiro-me à preposição, suas pesquisas. Não quero usar o artigo. Não estou com vontade. Não estou afim. Então, o texto está pronto. Refiro-me às suas pesquisas. Presta atenção aqui. Se o acento grave aparecer aqui, o texto fica correto? Não. Não fica. Sabe por que não fica? Veja bem, está muito claro que aqui é só preposição. Se é só preposição, não cabe acento grave. Aí você pode alegar o seguinte, ué, mas aqui em cima também não é só preposição? E você não está vendo acento grave. Aqui é preposição e artigo, você está vendo acento grave. Aqui é certo que eu não tenho artigo, porque se eu tivesse o artigo, eu teria o artigo no plural. Então, a vogal A no singular, antecedendo algo no plural, deixa muito claro que só há preposição, não há artigo. Logo, não há crase. É importante entender isso porque, veja, como eu falei, né, você com muita informação para assimilar, com muita matéria para estudar, vocês tiveram aula mais cedo, né, várias matérias constitucional, um monte de coisa, codigerge, né? Muita coisa. Aí o sujeito pega a gramática, estou até com boa vontade, vou dar uma olhadinha em crase, vou fazer esse sacrifício. Aí ele abre lá na página 717 da gramática, casos facultativos de crase. Aí ele lê, tópico 1, antes de, 2, antes de pronome possessivo. E para ele tá bom. Ah, tá, antes de pronome possessivo tá bom, entendi. Eu sei o que é um pronome possessivo. Então, quando eu encontrar a vogal A antes de um possessivo, eu li lá na parte 717 da gramática que é facultativo. Então, tanto faz, né? Colocar acento ou não. Não, não é assim que funciona. A gramática diz que o acento grave é facultativo, que a crase é facultativa, porque você pode escolher ou não usar o artigo. Agora, pague o preço da sua escolha, aquele momento coach da aula, né? Momento coach, aquele momento de frases feitas para você publicar na legenda daquela foto sensual no seu perfil. Você faz a foto sensualizando e bota uma frase motivacional, pronto, bota umas hashtags assim, gratiluz, né? Tá pago, você vai fazer sucesso. Então, é isso, você é livre, presta atenção, hein? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Certo? Quem falou isso? Clarice Lispector, Pedro Bial? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que o texto é esse. Você é livre para fazer suas escolhas, não foi nenhum dos dois, hein? Mas é prisioneiro das consequências. Então, repare, você é livre para escolher. Ah, eu posso escolher não usar o artigo. Ok, agora, pague o preço. Se você não quis o artigo, só tem preposição, não cabe acento. Da mesma forma que você deve usar a preposição, vou botar aqui embaixo, né? Preposição é obrigatória. Ah, agora eu quero o artigo. Se você quer o artigo, vai ficar assim. Quer dizer, vai aparecer a preposição, vai aparecer o artigo, mas não assim, né? Você vai fazer o quê? Você vai somar os dois, A mais As, e vai colocar o acento grave. Note que esse acento grave não pode sumir. Porque se eu tenho vogal A no plural, eu tenho artigo. O artigo foi escolhido. Eu tenho preposição porque o regente impõe. Se eu tenho dois elementos, eu tenho crase. Se eu tenho vogal A no singular, eu estou falando com você sobre vogal A antecedendo o plural, tá? Se eu tenho vogal A no singular antecedendo o plural, artigo ela não é. Se não é artigo, não cabe acento de crase. Se eu tenho vogal A no plural, artigo ela é. Porque não existe preposição no plural. Então, artigo é. Além disso, é preposição porque o regente impõe. Então, eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho acento grave. A rigor, só há facultatividade quando a vogal A está no singular, antecedendo o possessivo no singular.
e esse possessivo está acompanhando um substantivo. Aí sim, você tem uma situação de tanto faz, a vogal A com ou sem acento. Vindo o possessivo no plural, duas opções. Ou a vogal A vem no singular e não vai acento, porque não há artigo, ou ela vem no plural e vai aparecer acento, porque além de preposição, ela com certeza é um artigo. Beleza? Eu acho que a gente conseguiu revisar bastante coisa. Já tem aí mais de uma hora de aula e dá para a gente começar a ver as questões para você tirar as suas dúvidas, enfim, para você massificar esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, hein? E aí depois que a gente comentar as questões, a gente faz uma pausa para depois do intervalo ver a parte de pontuação, que é seguramente um dos 3 assuntos mais cobrados pela banca CESP, agora Sebrasp. Acompanhe aí, pegue a sua folhinha, o seu material. Espero que você tenha tentado resolver as questões, correto? Passa a parte de pronomes relativos, passa a parte de conectivos que a gente já discutiu na aula 1. Se você não tem o gabarito ainda, pegue com algum colega que veio a essa aula. Crase, olha aí. Questão número 1. Ao ar livre, as pilhas que alcançam 1 metro de altura, esse é o fragmento do texto, de onde sai a questão. Sem prejuízo para os sentidos e para a correção gramatical do texto, a forma verbal alcançam poderia ser substituída por chegam a. Trocar alcançar por chegar nem é o problema, porque eles são equivalentes no contexto. Quando você diz a pilha chega a 1 metro, ela alcança, ela atinge 1 metro. É essa a ideia. Então a troca, semanticamente falando, é até interessante. O problema é que ele inseriu aí uma vogal A com acento grave. E note que essa vogal A vai anteceder metro, 1 metro. Diga para mim qual é o gênero da palavra metro. Muito bem, então não faz sentido, né? Pensar em acento grave antes de metro não dá. Então, ó, questões de crase. Vamos lá. Item 1. Errado, tá? Errado, porque você não pode aceitar acento grave na vogal A antes de uma palavra masculina, como é o caso da palavra metro. Inclusive, fique atento a algumas mensagens nas estradas, quando você está passando por uma estrada e vê assim, obras a 100 metros. Aí os caras fazem isso aqui. Obras a... Vou botar 500 para ficar mais longe. 500 metros. Olha só. Nem pensar em acento grave aqui, pelo amor de Jeová. Nem pensar. Embora em muitas estradas a gente veja essa vogal A com acento devido. Porque ela está antecedendo palavra masculina. Alexandre, mas aí não tem a elipse da palavra distância? Tem, aqui, ó. A elipse está aqui, ó. A 500 metros de distância. Aí, beleza. Aqui. O núcleo é a palavra metros. Tá? Tanto que aqui, ó, 500 metros. O numeral aqui gira em torno do núcleo. Então, mesmo que você alegue, mas quando você fala obras a 500 metros, 500 metros de distância, distância é feminino. O núcleo da distância, o núcleo é metros. Então, nada justifica o acento. Se o texto fosse obras à distância de 500 metros, aí tudo bem. A distância de, se vier determinada, recebe acento grave. Mas aí a palavra distância vem antes, vem explícita antes de metros. Do jeito que você vê lá nas plaquinhas das estradas, não. Obras a 500 metros, a 200 metros. O núcleo é a palavra metro, masculina, então nada justifica o acento grave aqui, nunca, jamais, em tempo algum, pense nisso. Legal? Muito bem. Vamos lá, 2. Acompanha aí. E nesse esboroamento, bonito, hein? Ó, você falou aproving agora, verbo prazer, agora esboroamento, mais uma para você usar hoje aí. E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos. É a falta de punição quando ocorre um crime de autoria incontroversa, mas ninguém tem coragem de apontá-lo à opinião pública de modo que a justiça possa exercer a sua ação saneadora e benfazeja. Benfazeja é outra palavra bacana, né? Benfazejo. Não sei se você gosta de podcast. Existe um podcast chamado Minuto de Silêncio. E o apresentador começa o Minuto de Silêncio geralmente falando benfazejos ouvintes, né? Sejam bem-vindos, benfazejos. O apresentador
cacofonias, tá certo? É um bom podcast, Minuto de Silêncio. A correção gramatical seria mantida caso o acento indicativo de crase fosse suprimido. Está na linha 3 aí, na formatação do material. Apontá-la à opinião pública. E aí, podemos suprimir ou não? O que você acha? Ou como você faz para saber se o que ele fala, apontá-la, né? Apontá-la à opinião pública. Para você saber se é possível tirar ou não essa criança aqui. Olha aqui, troca a opinião, já falei isso no início, vou repetir isso exaustivamente. Troca a opinião, que é uma palavra feminina, cuidado. Muita gente se confunde, né? Pô, opinião termina com O, então é masculino. Para com isso, hein? Você dá uma opinião ou uma opinião? Uma, então é feminina. Esquece o gênero feminino e confie no gênero masculino. Confie. Confie no gênero masculino. Por exemplo, no lugar de opinião, você pode colocar aqui comentário. Comentário é masculino, ó. Comentário público. Apontá-la a comentário público ou ao? Ao. 2 elementos antes do masculino, 2 antes do feminino. Posso suprimir este acento? De jeito algum. Percebeu como faz? Viu? Já tinha feito no início da aula com vocês. Só estou repetindo o procedimento aqui. Bacana? Uhum. Ok? Vamos lá. 3. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no A em a que atribuir. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre crase na vogal A antes do que. Tá? Então, eu vou aproveitar esse texto para falar sobre isso. Vou pegar aqui rapidinho. Não sabia a que atribuir minha tristeza. Tá. Então, não sabia a que atribuir. De vez em quando acontece, né? Você fica triste, não sabia a que atribuir minha tristeza. Acho que eu posso escrever até aqui, né? Vamos ver aqui no retorno, como é que tá. Pode, minha tristeza, apareceu. Tá, vou pegar aqui, pegar um outro aqui. Deixa eu lembrar, vamos lá, não sabia que atribuir minha tristeza. Tá. Pegar aqui, posso pegar o verso de uma canção, não posso? Você permite? Vou pegar aqui um verso de uma canção. Uma canção do nosso saudoso Vando. Né? Vando, um grande intérprete da MPB, compositor e intérprete, autor de clássicos como Meu Iaiá, Meu Ioiô. Né? Sensacional. Chora Coração, Moça. Sensacional. O Vando, em sua farta discografia, em seus clássicos, um dos discos do Vando se chama Uivando Paixão. Uivando Paixão. Ó, Uivando, o nome dele, Paixão. Uivando. Sensacional, né? Uivando Paixão. Como não ter um disco desse em casa? É impossível. Você está numa loja, passando os dedos lá pelos discos, vê um Uivando Paixão com a foto do Vando sensualizando na capa, não tem como resistir. Você tem que comprar, levar esse disco para casa, ouvir. Não é? E nesse disco, Uivando Paixão, uma das canções traz esse verso. Dediquei a que sorriu primeiro, meu amor. Botei aqui acento grave, direitinho, tá? Só ver mais uma aqui. Sim. Vou pegar aqui. Não trouxe a camisa azul. Trouxe. Melhorar esse trouxe aqui, que saiu feinho. Trouxe aqui. Achei ali. Pronto.
Belezinha? 3 ocorrências da vogal A antes do que, para que discutamos exatamente essa questão da crase. Sendo curto e grosso, vamos lá. Você só vai pensar em acento grave na vogal A antes do que, se você perceber que ali está presente a sequência A aquela. Anotou? Guardou no fundo da sua alma? Vou repetir. Você só vai aceitar a vogal A com acento grave antes do que, se ali você perceber que está presente a sequência A aquela. A aquela. Você vai falar assim, A aquela e vai dar certo. Só falar. Deu certo A aquela? No A que, tem um A que, você pensa em A aquela. Na verdade, A que, A aquela que. Né? Você mantém o que. Se der certo, pode acentuar a vogal A sem medo de ser feliz. Se não der, não acentua. Então vamos lá. Não sabia a que atribuir minha tristeza? Ih, rapaz, estou com dúvida. Não sei se tem que acentuar. Ele está falando aí que tem. Estou com dúvida. Acho mais bonitinho com acento. Lembra aquela minha amiga, professora de direito? Estou achando essa vogal A muito básica. Vamos botar um acessório nela. É esse o procedimento? Não. Não é achismo. Não é sexto sentido, intuição. Só se você conseguir enxergar o A aquela antes do que. Então vamos ver se dá. Não sabia a aquela que atribuir minha tristeza. Você escreveria um negócio desse? Não sabia a aquela que... Não, né? Então a vogal A aqui não recebe acento grave. Legal? Agora eu vou um pouquinho além e vou dizer a você por quê. Já expliquei como proceder para saber se ocorre ou não. Agora por quê? Porque aqui só tem preposição. Por que só tem preposição? Você atribui alguma coisa a outra coisa. Você atribui a sua tristeza a algo. Então, essa vogal A é mera preposição. Por isso não tem acento grave. Agora, olha aqui. No verso da música do Vando, acabando a aula, você vai procurar, né? Vai ouvir Vando no Spotify, vai? Olha, dediquei a que sorriu primeiro, meu amor. Faz o esquema que eu pedi a você, ó. Dediquei a aquela que sorriu primeiro, meu amor. A aquela significa que essa vogal A é preposição e também é pronome. Pronome demonstrativo. Vogal A pode ser pronome demonstrativo, tá? Fique esperto aí, pode ser. Então tá aí um verso de um clássico do Vando, esse grande artista do nosso cancioneiro, que nos deixou, infelizmente, para que você lide bem com o assunto crase. Certo? O que mais você conhece do Vando? Pois manda aí. Não trouxe a camisa azul, trouxe a que achei ali. Não trouxe a camisa azul, trouxe a aquela que achei ali. Trouxe a aquela. Não rola, né? Até porque quem traz alguma coisa. Por isso que não dá para você dizer trouxe a aquela. A vogal A aqui é só pronome demonstrativo. Porque equivale àquela. Trouxe aquela. Só pronome demonstrativo. Então só vai rolar acento se for a fusão da preposição com o pronome demonstrativo. Ficou claro? Agora, para fechar. Há uma outra possibilidade, como diria aquela apresentadora da Rede TV, há uma outra possibilidade possível de você enxergar isto aqui. Que é a seguinte, muita gente enxerga isto aqui da seguinte forma. Eu não trouxe a camisa azul. O que eu trouxe? Provavelmente uma camisa, né? Então, aqui para muitos gramáticos, não trouxe a camisa azul, trouxe a, em elipse, camisa que achei ali. Aí, por considerar que a palavra camisa está implícita aqui, muitos gramáticos chamam essa vogal A de artigo. Veja bem que o impasse ou a análise diferente não vai alterar o fato de não haver crase aqui. Isso não muda. Não há crase e isso é pacífico. Tá? Isso é consenso. Não há crase. Porque aqui você só tem um elemento. O que varia é a forma de classificar este elemento. Para muitos gramáticos, vamos fazer o seguinte, para a banca, que é o que interessa, para a banca CESP, pode ser pronome demonstrativo, porque antes do que está equivalendo àquela, e pode ser artigo, se considerarmos que a vogal A aqui
está antecedendo o substantivo camisa em elipse. As duas visões são aceitas pela banca CESP, Sebrasp. Isso já caiu em prova, ela compactua com as duas correntes gramaticais, nesse caso. Tá? A dúvida não é a crase ocorrendo ou não. Não ocorre, isso tem que ficar claro. A dúvida é como classificar a vogal A. Chame de demonstrativo porque equivale àquela, chame de artigo por enxergar a palavra camisa em elipse e está tudo certo. Aqui é preposição mais pronome demonstrativo. Porque quem dedica alguma coisa a alguém, e esse a equivale àquela, não tem nenhum substantivo em elipse aqui, e aqui, é claro, é preposição, porque você atribui algo a outro algo, a alguma coisa. Então é claro que aí na questão 3, você não pode... peraí, ele fala que seria prejudicada. Então o que ele está falando procede. Você não pode colocar acento, mas como ele fala que a correção seria prejudicada, isso também é um inferno, né? Ele está falando algo. Ele está dizendo que se a gente inserir o acento, aí você fala assim, não pode. Aí qual é a tendência? Marcar errado. Mas ele está dizendo justamente isso. Se você inserir o acento, vai prejudicar o texto. Então o que ele está falando está ok. 4, vamos lá. Para que a disseminação pública da cultura fuja a determinações... eu vou parar aqui porque eu já vi que lá embaixo ele está sugerindo acento grave na vogal A em fuja a determinações. Candidato, você vai escrever num pedaço de papel, vai colar naquele papelzinho adesivo, vai escrever isso num pedaço de papel, vai ler isso todos os dias antes de dormir, tá? Pelo menos, bota-se num lugar ao qual você tem acesso com frequência, sei lá, perto da escova de dentes, perto do creme dental, no espelho do banheiro, para você ler todos os dias isso até o dia da prova. Vogal A no singular, palavra seguinte no plural. Crase não é legal. Certo? O meu professor no pré-vestibular, ele era um pouco menos, digamos, polido. Ele dizia assim, vogal A no singular, palavra seguinte no plural, só aceita crase quem é boçal. E ficava repetindo isso. Vogal A no singular, palavra seguinte no plural, só aceita crase quem é boçal. Acho meio grosseiro, né? Você viu que eu fui mais polido. Vogal A no singular, palavra seguinte no plural, crase não é legal. Tá? Aí você escolhe se você quer ser mais polido, quer ser mais grosseiro, enfim. Mas não erre mais isso. Vogal A no singular, palavra seguinte no plural, nada de crase. Por isso, fuja a determinações. Não precisa nem esticar muito o assunto. 5. Atualmente há uma grande preocupação quanto à capacidade dessa ciência de oferecer soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica. O emprego, sinal indicativo de crase em a capacidade dessa ciência, é facultativo. Vamos lá. Preocupação quanto à capacidade dessa ciência, né? Então tá aqui. Preocupação quanto à capacidade, que é uma palavra feminina, dessa ciência de fazer sei lá o quê. Como é que eu vou saber se aqui o acento grave é facultativo? Capacidade é a palavra feminina, eu não vou confiar no gênero feminino, isso não é legal, não vou confiar no gênero feminino, vou usar o gênero masculino, ou confiar no gênero masculino, porque você acha melhor. Vamos botar aqui comportamento, quanto a capacidade, ou dom, vou botar dom, que é menorzinho do que, dom. Você diria preocupações quanto a dom da ciência ou quanto ao dom da ciência? Opa, ao dom, 2 elementos antes do masculino, então 2 antes do feminino, não tem acento facultativo, porcaria nenhuma. Conversa fiada, 5, item errado. É difícil isso? 5 questões, analisadas. Se a banca fizer na sua prova uma questão de múltipla escolha somente sobre crase, é basicamente uma questão resolvida aqui, né? É difícil a banca Sebrasp fazer assim, né? Um enunciado, letra A, crase, B, crase, C, tudo sobre crase. Muito difícil. Por isso que a gente está trabalhando com julgamento de itens. Certo? Vamos lá, 6. A notícia da herança chegou certa noite, quase que simultaneamente, como a da aprovação do decreto, que deu voto às mulheres. Texto que fala, né, de como as coisas eram complicadas em priscas eras, em relação aos direitos das mulheres. A mulher começou a votar aqui no Brasil bem tarde, né? Década de 30 do século passado. Vamos lá. O sinal indicativo de crase das mulheres é facultativo. Aí não precisa nem mais escrever, né? Vamos lá. Tire! Agora, tire as mulheres e coloque homens aí. Vamos lá. Deu voto, como é que ficaria?
aos homens, né? Deu voto aos homens, está especificado aí, o artigo definido está presente. Então, assento é obrigatório, tem nada de facultativo. Conversa fiada dele aí. 6, errado, né? Estatisticamente falando, as erradas acho que... Hein? Ou não? Parece, né? Não sou muito bom de matemática, não, mas parece, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5-1. Uma goleada, né? Parecendo um certo time carioca aí quando tem jogado. Vamos lá. Certo? 7. Quando voltasse, era o fim da tarde, e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim, chegaria à noite com sua tranquila vibração. A introdução do sinal grave indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto, mas prejudicaria seu sentido original. Vamos entender isso, né? Aí o texto está dizendo, vou resumir a história, está falando sobre uma mulher, né? Então as crianças exigiam, né? Está falando uma mulher. Aí vem lá, quando não, se quando é na minha cabeça, assim, né? Que quando é esse? Assim chegaria a noite. Assim chegaria a noite. E chegaria à noite com sua tranquila vibração, né? Chegaria à noite, vírgula. Isso, com sua TV, tranquila vibração. Pronto, para ganhar tempo. Olha aqui, tá certo isso? Assim chegaria à noite, sem acento grave? Claro, né? Aqui, a noite é o sujeito da forma verbal, chegaria. O famoso caso de sujeito após o verbo, posposto, né? Posto após, posposto. Tem gente que fala pós-posto, né? Assim chegaria à noite, sujeito depois do verbo. Como acontece no grande clássico do Benito de Paula, né? Mas chegou o carnaval e ela não desfilou, eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou o carnaval é sujeito depois do verbo, da forma verbal, chegou. Grande Benito de Paula, né? Pianista de mãos cheias, sensacional. Essa música é fantástica, né? Retalhos de Cetim, pode procurar no Google, depois eu vi. Então, assim chegaria a noite é o sujeito do chegaria. Artigo A, antes do substantivo noite. Legal? Se nós trocarmos este à noite por este aqui, ó, também fica correto. Só que agora, isto não é mais sujeito. Isto passa a ser adjunto adverbial. Ou seja, agora, isto aqui não está chegando. Agora é a mulher, já mencionada aí no trecho, a mulher que era exigida pelas crianças, não é isso? Olha lá, isso, as crianças vindas do colégio exigiam-na, óbvio, né? Óbvio, as crianças sentem falta, chamam a mãe o tempo todo. Tudo bem que de vez em quando as crianças chamam o pai também, mas aí quando chamam o pai é para perguntar onde está a mãe, né? Então, assim chegaria a noite com acento grave, a noite deixa de chegar. É a mulher chegando neste momento. Então, o que ele fala faz sentido. De fato, há correção gramatical nas duas grafias, mas há total mudança de sentido, né? A mesma coisa você sair por aí falando, por exemplo, vire à esquerda, na próxima esquina vire à esquerda. A esquerda é uma locução adverbial, e por isso acento grave em vire à esquerda, e de repente você falar que aquela ideia vira à esquerda de cabeça para baixo na discussão política, falando daquele espectro ideológico com alguns valores diferentes do que aquilo que a gente costuma dizer direita, né? Há muita confusão nessa divisão, mas deu para entender. Então, a esquerda precisa, a esquerda no sentido de posição ideológica, isso é sujeito, né? E você não vai acentuar. Agora, vire à esquerda na próxima esquina, vai acentuar. Acontece isso, por exemplo, com estamos à espera de um milagre. Estamos à espera de um milagre, essa vogal A é com acento grave. À espera de, uma locução prepositiva. É diferente de à espera pelo voo
irritou os passageiros. Aí esse espera é artigo mais substantivo. Certo? Ouvindo uns sons aqui bizarros. Não sei se temos intrusos na aula. Que som é esse? Ó. Cada vez mais forte. Será que tem um alien aqui? Será que é para dar um intervalo? Enfim, vamos seguir. Enquanto eu estiver vivo aqui. Parou. É que vocês não estão vendo. Eu estou aqui falando para você, mas aqui assim, está tudo escuro. Tudo escuro. Começou um barulho aqui. Sabe aqueles filmes assim de terror? No filme, a pessoa vai lá ver o que é, né? Óbvio que eu não vou fazer isso. Né? Estou aqui só. Enfim, então, à esquerda, à noite, você pode ter com ou sem acento grave. Vai depender do contexto. É só o contexto mesmo que vai sinalizar para você se você tem artigo substantivo ou se você tem locução feminina. Tá? Mais um exemplo, por exemplo, ficou bom, né? A procura pelo criminoso mobilizou a cidade. A procura pelo criminoso, sujeito. Você não vai botar acento nesse a procura. A procura pelo criminoso mobilizou a cidade. Agora, estamos à procura do criminoso. Estamos à procura de, esse a procura de é uma locução prepositiva, tem que mandar acento na vogal aí. Joia? Então aqui, o que ele falou? Ele falou que está certo? O que ele disse lá? É, isso mesmo, correção gramatical, ok, mas prejudicaria seu sentido, então o que ele falou procede. Certinho. Certinho, como diria Ludmilla. 8. O problema não está na lei. Mudá-la pode ser o pretexto não para torná-la mais rigorosa, mas para atribuir-lhe alguma flexibilidade que a desfigure. Sei não, hein? O verdadeiro problema é a dificuldade do setor público de adaptar suas despesas às receitas em queda por causa da crise. O emprego do acento grave em as receitas decorre da regência do verbo adaptar e da presença do artigo definido feminino determinando o substantivo receitas. Ó, boa questão, hein? Vamos lá. Dificuldade do setor público de adaptar suas despesas às receitas em queda. Está aqui que eu não preciso ficar lá longe de buscar isso. Como é que é? Dificuldade do setor público em adaptar suas... Tá, vamos lá. Dificuldade do setor público para adaptar suas receitas, é isso? É, né? Não, suas despesas às receitas. Suas despesas às receitas. Ok, esse é o comentário feito. A banca diz que esse acento grave decorre da regência do verbo adaptar. Acento grave está aqui. Mais presença do artigo definido feminino. Bom, que o artigo feminino está presente não há dúvida, né? Está no plural. Agora, a vogal A é preposição imposta por adaptar? Sim. Se você adapta alguma coisa a outra. Né? Se vamos adaptar X a Y. Então a vogal A é a preposição imposta por este verbo. Adaptar, você adapta, né? Cuidado para não falar adapta, como alguns, né? Adapta. Você vai adaptar algo a algo, X a Y. Então está certinho o que ele falou. Foi só eu falar que na estatística estava dando mais opção errada e começou a dar um monte de coisa certa, né? 9, vou controlar o tempo aqui para não extrapolar o intervalo, dá tempo. 9, uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai, em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica. Ocorre crase em represália à aliança, porque represália exige complemento regido pela preposição a, e a aliança está antecedido do artigo a. Ó, tudo que ocorre em represália a. Não é isso? Uma manifestação em represália ao comentário daquele líder, um protesto em represália ao comportamento. Então, é em represália a algo, tá certinho. E a palavra aliança, troca aliança por pacto. Em represália ao pacto. Olha como tem artigo aí, ó. Ao pacto, à aliança. Comentário perfeito do examinador. 9, correto. Agora vai empatar, quer ver? Vai empatar negócio de certo e errado aqui. Só porque eu falei que estatisticamente estava dando mais errado. Vamos seguir. Também é bom acontecer isso para ninguém ficar se apoiando nessas coisas, né?
10. São Simeão passou 30 anos assim, exposto ao sol e à chuva. O emprego do assento indicativo de crase em a chuva é exigido pela regência da forma verbal exposto e pela presença do artigo definido feminino que especifica o substantivo chuva. Essa aí é mais fácil porque tem o sol. Aquilo que a gente viu no início da aula do direito, lembra? Direito à água e alimento. Aqui, ó, exposto é o regente, Aí ele tem dois complementos, ó. Ao sol, melhorar aqui que parece um C, né? Sol e a chuva. Aqui, ó, a gente viu isso no início da aula. Já tem o masculino na relação aqui, ó. Já tem o masculino. Olha para o que vem antes dele. Preposição e artigo. Então é claro que antes do feminino tem de vir preposição e artigo. São dois elementos coordenados ao mesmo regente. Então o que ele falou, vou ler de novo, que eu não lembro. É isso mesmo. O emprego é exigido, do assento de crase, é exigido pela regência, exigido pela regência da forma verbal exposto. Sim, todo mundo que está exposto a algo. E pela presença de artigo definido. Correto. Olha lá, empatou. 5-5 aqui. Beleza. Vamos para a última sequência. Vai até que número esse negócio? Vou ver aqui. Para a gente fazer um intervalinho, para você poder tomar um café, alongar. Né? Quem deu uma cochilada aí, normal, não se culpe. Faz parte, né? Lava o rosto, toma um café. Vamos lá. 11. Nós entramos para solucionar problemas. Vamos até as ruas para informar sobre o trabalho da Defensoria para que seus direitos sejam garantidos. Seria mantida a correção do texto caso o trecho para que seus direitos sejam garantidos fosse reescrito da seguinte forma, visando a garantia dos seus direitos. Tá perfeito, né? Você sabe que... Vou botar logo aqui até a 14, que é a última. Você sabe que visar é um verbo... Visar é um verbo, faz parte daqueles verbos que mudam a regência de acordo com a acepção, com o significado. Né? Acontece com assistir, por exemplo. Assistir no sentido de ver é uma coisa, no sentido de socorrer é outra. Aspirar. Aspirar no sentido denotativo. Sorver. É transitivo direto, não existe preposição. Ele aspirou o ar poluído da cidade. Ela aspira o perfume das flores, nesse sentido. Agora, aspirar no sentido figurado, conotativo, né, no sentido de almejar, aí existe preposição. Ele aspirava ao cargo de gerente, ela aspirava ao aumento no salário. Então, aspirar, visar é igual. O verbo visar pode ser usado com o sentido de mirar, ter na mira, que é o sentido denotativo, e aí não vai haver preposição. Né? O atirador visava o alvo, o caçador visava o animal, sem preposição. Visar pode ser usado com o sentido de dar visto. O turista visou o passaporte, né? Sem preposição também. Mas aí, usado no sentido de finalidade, objetivo, aí tem preposição a. Visamos ao lucro. Aquela empresa visa somente ao lucro. Então está certinho. Visar mais a, preposição. Garantia é uma palavra feminina que é precedida de artigo. Crase, tudo certo com o número 11. Joia? Pode seguir? 12. Acabar aqui para o intervalo. Ó. A mais recente visitante de participantes de outro projeto levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. No trecho respostas às demandas, o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pela regência do substantivo respostas, que exige o complemento antecedido da preposição a e pela presença de artigo feminino plural, que determina demandas. Muito cuidado com isso, ó. Levou respostas às demandas. Esse é um posicionamento da banca que chama atenção. Muita gente não concorda com essa ideia, mas enfim, vamos lá. Levou respostas às demandas. O examinador está dizendo que esta vogal A vem com acento grave por ser uma preposição imposta por este regente, respostas, e ser artigo acompanhando demandas. A segunda parte, ok, é artigo acompanhando demandas, certo? A discussão é a seguinte, essa preposição foi imposta pelo substantivo respostas ou pelo verbo levar, na forma levou? Para a banca,
isto aqui é o responsável pela regência. Por isso que ela deu o gabarito errado. Isso não é consenso, tá? Se a gente perguntar qual é o gabarito dessa questão para muitos professores de português, muitos vão dizer que está certo, porque vão entender que aqui a preposição é imposta pelo nome. Mas, CESP, SEBRASP, quando você tem verbo e nome, o verbo predomina. Então, qual é a visão que essa corrente gramatical sustenta? A preposição é imposta pelo levar. Você leva algo a alguém, ou leva algo a outro algo. Você leva X a Y. Mesmo que X seja um elemento que também possa gerar o complemento preposicionado, porque se há respostas há algo. No entendimento dessa corrente gramatical, seguida pelo pessoal do SEBRASP, verbo e nome prevalece verbo. Isso já aconteceu com dar, o verbo dar. Uma questão antiga até, é dar sentido à vida. Não era dar sentido à vida, porque esse sentido destou um pouco do que eu estou falando. Mas havia o verbo dar, havia um substantivo que impunha também preposição, vinha a preposição, e aí a banca disse que a preposição era uma imposição do verbo dar. E o gabarito foi certo. É como se fosse dar respostas também, né? Dar respostas às demandas. Se há respostas às. Mas não é o respostas, é o dar. Você dá alguma coisa a alguém. Você leva alguma coisa a alguém. Então, quem está pedindo a preposição é o verbo e não o nome. Por isso que o comentário dele é julgado como errado. Joia? 13. Penúltima, vamos lá. Percebe-se sua inegável dimensão ética? Percebe-se sua inegável dimensão ética. Aí vem um sinal dando a mensagem que o texto foi cortado, né? Foi suprimido, aí uma passagem foi suprimida, o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse sinal indicativo de crase no vocábulo a em dar suporte a. Claro que seria, né? Porque, veja bem, a vogal A está no singular, e exigências, na hora de falar rápido, né? E as exigências está no plural. Vogal A no singular, palavra seguinte no plural. Não dá para aceitar acento grave aí, não é legal. Como ele fala que haveria prejuízo, o que ele fala está certo. Cuidado com isso, hein, candidato? Cuidado com isso, porque... Está tudo de uma cor só, né? Muito cuidado com isso, sério mesmo, porque olha só. Eu já me peguei confuso fazendo questões assim. Eu leio algo que está errado. Eu leio algo que não segue o que o padrão culto aceita, estabelece, considera como adequado. Não é correto. Eu vi ali, não é correto. Qual é a tendência? Marcar errado. Só que o comentário que eu tenho que julgar diz que se fosse assim estaria errado. Então o comentário está certo. Isso é um inferno príncipe. Aqui é mole, né? Aqui ouvindo, tranquilo, você em casa. Na hora da prova isso é terrível. Porque ali é outro contexto. Você está tenso, ansioso, cansado, estressado. Leu o primeiro texto, teve dúvidas com 2 questões, leu o segundo texto. Na sua prova, provavelmente a banca vai fazer o uso de 7 textos. Estou achando 7 ou 8 textos. Brincando, estou brincando. Mas assim, você acaba, de certa forma, meio perdido em alguns momentos, né, por conta de muita informação. E aí, tu leu o comentário do cara, estaria o texto, se houvesse acento grave na vogal A antes do verbo X, aí você, já sei que está errado, não pode. Você já está meio que na onda de ir lá e cravar o errado. Aí quando vai ver o comentário, ele fala assim, haveria prejuízo. Então o comentário dele está certo. Em outras palavras, você julga o comentário dele, tá? É o comentário dele que tem que ser julgado, não esqueça disso. E a 14ª questão, para a gente fechar e tomar um café, né? Tá na hora? Veio dúvida? 4, peraí, vamos voltar aqui. 4 diz que... Aí, acabei de falar aqui. Tá. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal... É verdade. Se empregasse... seria prejudicada. Quem falou isso? Quem falou? Bom, não sei quem falou, mas valeu. Cláudia. Valeu, Cláudia. Eu acabei de falar isso agora, né? Estava falando sobre isso agora. Que confunde mesmo. É isso mesmo. Está errado e a gente marca que está certo porque ele fala que está errado. É isso mesmo. Valeu, Cláudia. Isso aí. Acabei de falar, né? Que a gente confunde. Então, a última, para a gente tomar o café. Então, certo está ganhando, né?
Mas também isso não interessa. Vamos lá, vamos para hoje. Celso Cunha tinha, na minha geração literária, a posição que na geração anterior à nossa, coube a Souza da Silveira. Ah, sim, olha lá. Em razão do arranjo sintático, isso é bacana, hein? Na expressão, na geração anterior à nossa, torna-se obrigatório o emprego do sinal de indicativo. Ó, é interessantíssimo isso, porque você me viu falar aqui sobre acento grave antes do possessivo, e a gente viu 3 situações, mas qual é a diferença em relação ao que a gente vai discutir agora? Nas 3 situações que a gente viu aqui com o possessivo estava acompanhando um substantivo. Aqui não, ó, na geração anterior à nossa. Aqui é tranquilo, ó. Na geração anterior à nossa. Note bem, o que o examinador está querendo dizer com isso, né? No arranjo sintático, né? Em razão do arranjo sintático. Primeira coisa que você tem que ver aqui é que o possessivo aqui está sozinho. Possessivo solitário sempre vem precedido de artigo. Tem que gravar isso também no fundo da sua alma aí. Possessivo solitário sempre vem precedido de artigo. O possessivo acompanhante é aquele caso de artigo facultativo. Roubaram o meu carro, tanto faz. Agora, se você tem um possessivo solitário, não está vendo nenhum substantivo aqui, e quando eu falo não está vendo, tem que estar explícito, tá? Óbvio que em elipse, né, no campo das ideias, no contexto, tem um substantivo. É óbvio que ele está falando na geração anterior à nossa geração. Mas não vale. Para você considerar o possessivo acompanhante, o substantivo tem que aparecer, tem que estar explícito. Não há substantivo, não é possessivo acompanhante, é possessivo solitário. Possessivo solitário sempre vem precedido de artigo, sempre. Então você já sabe que tem artigo aqui. Como tudo que é anterior a alguma coisa, também há a preposição. E, claro, pode usar o masculino para conferir isso. Se você pensar numa palavra masculina no lugar de geração, por exemplo, né, no povo anterior ao nosso. Tudo bem que povo não é exatamente ali geração, mas só para você pensar no masculino. Né? Então, qualquer masculino que você colocar aqui vai dar ao nosso. Certo? Ao nosso. Então, a com acento grave. Por isso que ele fala aí que no arranjo sintático é obrigatório, mesmo antes de um possessivo. Então, o que ele fala, procede. O acento grave é, de fato, obrigatório. Ok? Tá bom para a gente fazer uma pausa, tomar uma água, um café, né? Daqui a 15 minutos a gente volta, faz a parte de pontuação e fecha a aula. Beleza? Até lá.